Peço, irmãos, que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Vamos ler o versículo 22 e 23. Mateus capítulo 6, 22 e 23. Conforme é um texto curto, 2 versículos apenas, peço aos irmãos que fiquem de pé para a gente ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, 22 e 23. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos reunidos aqui para observar a Tua palavra, Senhor, e que tudo que for dito aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que saiamos daqui, Senhor, preenchidos com o Teu Espírito, Senhor, e com o aprendizado de que a Tua palavra, Senhor, é o alicerce para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Te peço que guarde, Senhor, o pastor e a irmã Ana, que estão em outra igreja, Senhor. Que eles possam ser guardados por Ti e retornem até aqui, Senhor, novamente, e em consequência para suas casas em paz e em segurança. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas limitações. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar a Tua palavra como única fé de regra e prática nas nossas vidas. É o que te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse texto, ele é curto, mas ele é continuidade do que conhecemos como o Sermão da Montanha, né? Onde o Senhor ensina acerca de vários cuidados que devemos ter, né, com a nossa vida, e também aqueles que não devemos ser tão zelosos assim, né? A gente não ficar muito preocupado, né, com algumas coisas assim que o Senhor nos dará, né? Não precisamos ficar tão preocupados assim. Ele ensina sobre oração, sobre a quem devemos servir, toda na sequência desse texto aqui, desde o princípio, se eu não me engano, até pega a parte do capítulo 5. Isso. Pega a parte do capítulo 5, sobre a quem devemos servir, sobre a ansiedade pelo futuro, até que nos versos 22 e 23, que é esse que nós lemos, ele ensina sobre luz e trevas interiores, né? E é interessante a gente observar que ele está ensinando a multidão, que provavelmente naquela multidão tinham pessoas também que não criam nele, assim como tinham pessoas que criam nele. Poderia ter, aqui é uma conjectura, mas quando a gente senta para ouvir a palavra de Deus, infere-se que há um interesse pela palavra de Deus, né? Então, pessoas que realmente estavam ali para ouvir a palavra de Deus, né? E alguns curiosos, que assim sempre acontece, né? Ou seja, esse sermão do Senhor Jesus Cristo, ele serve tanto para os salvos, por ele, através do seu sangue, como para aqueles que ainda não se entregaram a ele como Salvador. Que às vezes a gente traz uma mensagem e fala, mas isso aí é para crente. Se a gente pegar praticamente quase toda a Bíblia, ela é para quem não ainda se entregou ao Senhor Jesus Cristo. Vocês irmãos tinham parado para pensar. Quando eu comecei a estudar esse texto e veio esse pensamento, eu fiquei assim, pensando em vários outros textos, em várias outras situações que a Bíblia relata, e às vezes, e na maioria das vezes ela aponta para a salvação, ou seja, para muitas pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. Mas também ela aponta para nós, crentes em Jesus Cristo,
sobre posicionamento e sobre várias outras coisas, né? E a partir dessa introdução, a gente pode conversar sobre a aplicação prática, né, dessas palavras do Senhor na vida dos salvos, como na vida daqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Primeiramente, a gente vai falar sobre aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. No versículo 22, tem ali, nós vemos a palavra candeia. O que significa candeia? Candeia é uma lâmpada, lamparina, né? Fala de lâmpada. E como diz no versículo que os olhos são a candeia do corpo, então o que vemos influencia na nossa luminosidade interior, na luminosidade do nosso corpo. É a candeia, né? O que ilumina o nosso corpo. Então a gente chega facilmente à conclusão que se estamos contemplando as trevas e as coisas que a representam, estamos nos afastando de Deus. Eu falei que nesse primeiro momento quer falar sobre aqueles a quem Jesus Cristo salvou. Então, se a gente está contemplando as trevas, ou as coisas que representam as trevas, eu posso aqui enumerar várias, né, coisas que representam as trevas. A gente não pode cair na armadilha de que tudo que está aos nossos olhos é bom. Sabemos que não é, né? Então, se a gente fica ali no aspecto simples da palavra, namorando as coisas do mundo, o que nós estamos ali contemplando, olhando, achando que é legal? Até mesmo, parece uma coisa assim muito simples, até mesmo no programa de televisão. A gente fica ali olhando, o programa é legal, e a gente não faz uma reflexão daquilo que a gente está vendo. E semana passada eu estava conversando com a irmã Ana, e a gente estava falando sobre música. Eu falei assim, eu não gosto muito de ouvir música. É de mim, eu não gosto. Mas eu adoro ver televisão. Se deixar, eu fico sentado na televisão o dia inteiro. Se eu não tiver nada para fazer, se eu ligar a televisão, eu não sou muito de ver série, eu sou meio antigo. Eu gosto de ver, eu vejo porque é o que nós temos hoje, né? Mas eu gostava daqueles programas antigos que no meio do programa tinha os comerciais. Eu adorava os comerciais. Os comerciais eram muito legais antigamente, né? Mas o quão aquilo está alimentando a nossa alma? Estava, né? Ou alimenta até hoje, porque a gente acaba assistindo algumas coisas. O quão aquilo melhora ou prejudica a nossa comunhão com o Senhor. O que a gente vê, a gente tem que fazer essa análise, né? E também existem outras coisas, né? Porque a partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus habita em nós. E o Espírito de Deus, ele não fica onde há trevas. Aqui no versículo da continuidade fala quão grandes trevas há em nós, dependendo do que nós vemos ou deixamos de ver, né? Então, o quão a gente está excluindo a ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu estou falando, é interessante que a gente fala muito disso quando a gente é pregador, tem a oportunidade de pregar, e primeiro a gente aplica isso à nossa vida. E eu fico muito reflexivo nesse aspecto. O quão eu estou alimentando a minha alma com aquilo. Primeiro eu preciso fazer essa análise no meu coração. E para depois a gente conseguir extrapolar aos irmãos esse pensamento, né? Então, não é porque nós não somos salvos que nós não podemos nos afastar de Deus. A gente sabe, conhece algumas histórias, acredito que os irmãos aqui conhecem algumas histórias de irmãos nossos que não quer saber de igreja, que relativiza as coisas, ou até às vezes aqui no meio de nós, não estou aqui julgando ninguém, estou me colocando aqui, não estou julgando ninguém, mas a gente precisa ter a consciência de, não é porque nós somos crentes que nós não podemos nos afastar do Senhor. Então, o que nós percebemos, sentimos, vemos, o quão isso nos ajuda no nosso relacionamento com o nosso Deus, né? Então, às vezes, essa nossa maneira de viver sem observar as coisas de Deus, ela acaba impedindo as ações de Deus na nossa vida.
né? A nossa maneira de ser, a nossa maneira de perceber as coisas, acaba às vezes impedindo esse nosso relacionamento com Deus, né? Deus é soberano, Ele sabe das coisas, Ele sonda os nossos corações, as nossas mentes, né? Então, é, a gente permanecerá salvo sim, mas às vezes a gente experimenta as coisas de Deus a conta gota. E se a gente fizer uma análise, mas poxa, será que Deus não quer me abençoar? Às vezes o que está no coração de cada um de nós é tão legítimo, e Deus sabe que é legítimo, que não é pecado, é um desejo e é legítimo, e às vezes Deus não concede. Por quê? É uma situação para a gente pensar um pouquinho, né? Então, perder a salvação, todos nós sabemos que não perderemos. Mas o como a gente nos deixaremos de ser abençoados por causa disso, né? Aqui tem alguns elementos que os nossos olhos precisam ignorar. A gente extrapolando um pouco aí o conceito trazido no versículo 22, a gente pode também entender como o candeeiro do corpo não só os olhos, mas os nossos ouvidos, o que ouvimos, os nossos sentidos, os nossos sentimentos. É natural às vezes a gente se aborrecer com alguma coisa e ficar chateado, mas o quanto isso afeta a tal ponto que a gente não consegue voltar um passo atrás ou perdoar o irmão, ou seja lá quem for, para seguir a nossa vida com Cristo. E com isso a gente está entenebrecendo a nossa alma, a gente está endurecendo o nosso coração, né? A gente pega aqui, a gente tem que perceber, às vezes até mesmo, o que nós vimos, ouvimos, comemos. Porque, por exemplo, eu até pouco tempo, eu comia de tudo, até brincava com a minha sogra, eu não sinto nada, eu só sinto, o que eu vou falar? Eu só sinto fome e sono, não sinto nada, né? Mas de um tempo pra cá, um dia desses eu fui comer acabou, qualquer outra coisa que seja, às vezes, uma vestimenta te faz mal porque você usa aquilo. Ou vai te trazer memórias ruins. Por que eu vou usar aquilo? Eu não preciso mais daquilo. Ah, não, você nunca mais vai comer camarão? Não sei. Espero que experimentar um pouquinho. Ah, não coçou não, acho que dá para comer, mas um pouquinho coçou para. Né? Então, o que eu estou querendo dizer, irmãos, que muitas das coisas que a gente às vezes consome, convive, né? Às vezes tira a nossa paz. E tirando a nossa paz, o Espírito, às vezes a gente impede a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Às vezes coisas simples, coisas muito simples, né? Eu estou falando isso, irmão, mas para ninguém ficar paranoico não, tá? É só a gente fazer uma análise, né? Eu até escrevi isso aqui para eu não esquecer de falar isso. Porque ele fala assim, não, então eu não vou mais mexer nisso porque vai me afastar do Senhor, não é isso. É para a gente fazer uma análise daquilo, tudo aquilo que nos perturba e às vezes nos faz esquecer dos cuidados do Senhor, se a gente puder deixar de lado, proposital deixemos e vivamos a nossa vida em paz com o nosso Deus, né? Então nós precisamos utilizar um filtro que nós já temos na nossa vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele funciona perfeitamente como um filtro, né? Falando de forma bem simples, que a gente sabe quando o negócio está ruim. Eu sempre falo, quando eu chego a um entendimento, não é porque eu sou inteligente o suficiente para chegar àquele entendimento. É que ou alguém mais inteligente já chegou àquele entendimento, eu só chego à conclusão agora, e muito mais além, o Espírito Santo de Deus está ali, ó, te incomodando para você deixar aquilo de lado. Então nós sabemos perfeitamente, nós temos o filtro perfeito na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus, né? Então, ele sempre nos sinaliza e precisamos estar atentos. Peço aos irmãos que abram em Provérbios, capítulo 14.
nós vamos ler alguns versículos soltos, tá, irmão? No capítulo 14 de Provérbios. Primeiro vamos ler o versículo 3. Diz esse versículo 3 de Provérbios 14: na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios dos sábios preservá-lo-ão. Ou seja, a prudência é um filtro. Se eu sei que existe uma coisa que vai preservar a minha vida, eu preciso utilizar aquilo. Ou a gente gosta de viver ao fim da espada, na boca do perigo, né? Então, o que sai da nossa boca, né, ela precisa ser palavras de edificação, e não que venham a trazer problemas para a gente, né? Agora, no versículo 8, Provérbios 14, vamos permanecer em Provérbios durante um tempinho. Versículo 8: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a astúcia dos tolos é enganar. No versículo 8, ele está falando de mente, coração, está falando de sabedoria, né? De ser prudente. São coisas, a prudência parte da mente e do coração. A gente precisa ser prudente. E é, sim, falando de forma bem simples, uma das janelas da nossa alma. O que nós estamos aqui fazendo? Sempre ali sendo malicioso, enganador. Isso alimenta a nossa alma? Sabemos que não alimenta, né? Agora vamos ao versículo 17. O que presto se ira fará doidices, e o homem das mais imaginações será aborrecido. É interessante que aqui fala de doidice, né? Aquela pessoa que está prestes a se irar, se irrita com facilidade, né? E as imaginações, né? As imaginações, demais imaginações, será aborrecido. O que a gente está pensando? Com que eu estou me irando? Semana passada, se eu não me engano, estava voltando da natação, o Jéssica e Ângelo, e quem mora ali por lá da Estrada da Posse sabe disso. Fizeram um túnel e um viaduto que sai no meio da Estrada da Posse. Então, ali no pé do viaduto ele afunila. Eu estou saindo com um carro e um cara ali só passa um de cada vez. E o cara me pensando. Eu já em cima do negócio ali, eu buzinei, ficou ele parado. Eu de vidro aberto e de vidro fechado. Eu fiquei olhando assim, não nem quem era que estava. Se o cara se irrita ou me irrita, o que aconteceria naquele momento? Eu estava falando no carro. A gente precisa ser prudente, porque essa fácil irritabilidade, se ira fácil, o que isso vai desenrolar? E depois que aconteceu o pior, já era, não volta atrás. E nós, como crentes, não podemos ser assim. Precisamos ser prudentes. O que eu estou maquinando? Já saí daqui assim, ó. Se me irritar, eu pego o primeiro que passa na minha frente, quero nem saber. Estou 1,83m, 100 quilos, estou forte. Se passa na minha frente, eu pego. Não pode ser assim, né? Nós não podemos ser assim, porque o nosso Senhor não é assim. E se nós alimentarmos essas coisas dentro de nós, fatalmente estamos nos afastando do nosso Senhor. Versículo 22 diz assim: porventura não erra os que praticam o mal, mas a beneficência e a fidelidade haverá para os que praticam o bem. Será que a gente vai deixar o cuidado de Deus por causa das nossas maldades? A gente podendo aproveitar do cuidado de Deus, a gente vai aproveitar da maldade do homem? Uma escolha que você fazer. O que você quer para a sua vida, bem ou mal? Então a gente precisa saber, na hora de agir,
o que você quer para a tua vida. Eu quero bem para mim. Eu tenho meus defeitos, todos nós temos, né? A gente fala, não, eu sou homem, se me irritar, mas qual a consequência daquilo? Será que eu sou forte o suficiente assim? Não tem ninguém mais forte, mais inteligente, mais esperto, mais audaz que eu por aí? Ou que nós por aí? Até porque não é mais da nossa natureza esse tipo de coisa, né? Não é mais da nossa natureza. E isso nos afasta do nosso Senhor. Versículo 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Aqui fala de sentimento, né, irmão? O coração é a sede dos nossos sentimentos. E um coração com saúde é vida da carne. O que a gente sente, deixa de sentir, o que a gente busca sentir, se não for bem esquadrinhado, a gente vai sentir na carne. Eu falei que vi algumas coisas que são relacionadas ao sentimento. Por exemplo, ira, né? Teu coração aí nervoso, enraivado, a mente perturbada, tudo sentimento. E qual a consequência disso? Aqui está falando que um coração com saúde é vida da carne. Por exemplo, se eu me irrito com um rapaz lá e me fez violência da posse, será que hoje estaria vivo? Pois é. Mesmo sabendo que nós somos salvos e se partirmos daqui estaremos com o nosso Senhor, não é dessa forma que o nosso Senhor quer nos encontrar, né? A gente forçar situações, né? Eu vou forçar situações para eu partir, para eu me encontrar logo com o Senhor. Será que é isso que Ele quer que eu faça? A gente vê claramente que não é isso, né? Ou seja, nós que vivemos precisa ser tratado observando as palavras de Deus e não devemos ignorar os alertas do nosso Espírito Santo, para que a nossa vida, nossa alma permaneça iluminada pela luz de Cristo. Porque as coisas mais que vemos, se não tratadas, tomará o nosso coração. Vamos em Provérbios, um pouquinho para trás, tá? Provérbios 4, 23. Talvez seja um texto já conhecido dos irmãos. Provérbios 4, 23. É interessante que diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É interessante que a gente quer guardar tudo, né? Eu não sou muito assim, não sou acumulador, não gosto de jogar coisa fora. Tem coisa muito velha, mas o nosso coração precisa guardar aqui no sentido de não colocar num potinho e guardar dentro do armário lá, mas de cuidado. Precisa cuidar do nosso coração, cuidar com aquilo que nós trazemos para a nossa vida e guardamos de sentimento, porque assim as coisas da vida, elas são desenroladas na nossa vida a partir daquilo que nós temos no nosso coração. Se eu coleciono mal, provavelmente eu vou colher mal na minha vida. Eu guardo aquilo. Mas se eu coleciono coisas boas, o bem, as palavras do nosso Senhor, provavelmente o que representa o nosso Senhor se refletirá na nossa vida, né? Assim, irmãos, termino essa parte de falando aos crentes. E mais para que aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo, como que fica essa história? Voltando lá em Mateus 6, em Mateus 6, no versículo 23, diz assim: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão das trevas. A luz de Cristo, ela só pode habitar no ser humano à medida que ele aceita Jesus Cristo como Salvador.
é uma realidade dura, mas a luz de Cristo não habita no ímpio, porque Cristo não habita em trevas. E se Cristo deixar o Cristo entrar no coração, aquela alma será iluminada. Isso porque a realidade humana ela é uma realidade de pecado e há uma separação entre a luz e as trevas. Enquanto não houver uma conversão, não haverá uma realidade de luz. E as trevas que habitam no ser humano sem Cristo, um dia habitou em mim também, habitou em nós, né? E isso é uma âncora, né? Que só pode ser desatada por Jesus. Parece que você está amarrado, sendo puxado para o fundo do mar. Alguém que se já foi em cachoeira já teve essa experiência ruim, quando alguma coisa entrelaça no teu pé no fundo, bate aquele desespero, né? É a mesma coisa, as trevas habitando dentro do homem. Estou falando isso porque eu me converti por 21 anos, estou falando de cadeira, porque eu vivi algumas coisas ruins. Parece que você está num redemoinho, parece que tudo não vai acabar nunca. Então, só Jesus Cristo pode tirar o homem dessa situação. Né? Em João 3,18, diz o seguinte, 18 a 21. Quem crê nele, no Senhor Jesus Cristo, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, fazendo um paralelo lá com o que lemos em Mateus, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós estamos falando da luz de Cristo. A luz de Cristo veio a todos. Se aqui ainda tem alguém que ainda não tem esse entendimento, que ainda não tem justiça como Salvador, ainda não tem justiça como Salvador, a luz de Cristo ainda está disponível. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que aborrece o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, se há necessidade de aceitar Jesus Cristo para que a luz de Cristo brilhe nos vossos corações, nós que já aceitamos, nós precisamos vigiar, observar muitos desses aspectos aqui que eu disse. Mas os irmãos, em sua particularidade, devem ter outros exemplos aí. Cada um tem a sua particularidade. E orem ao Senhor para que essa contemplação que ainda há em cada um de nós, ela seja cada vez mais deixada de lado. E às vezes, irmãos, coisas que nem pecado é, mas é embaraço que te afasta do Senhor. Coisa tão simples, ó. Hoje eu estou sempre esse exemplo, né? Parece clichê, mas não é. Está sol, deve estar, sei lá, 30 graus. A praia deve estar cheia. Quem que não gosta de praia? Mas hoje, para aquele redimido do Senhor, hoje a gente está na igreja. Imagina se todo domingo fizer sol, eu vou todo domingo para a praia. E quando eu vou à igreja? E a praia é pecado? Não é. Mas se a gente não cuidar, se torna um embaraço. E cada vez mais a gente vai se esvaziando e deixando a luz de Cristo se sendo extinguida da nossa alma. E daqui a pouco a gente acha que está precisando de igreja. Assiste um culto online, qualquer outra coisa, mas não vai estar aqui na congregação junto com os irmãos. Então nós que temos a luz de Cristo, a gente precisa lutar para que a luz de Cristo permaneça acesa nos nossos corações. Amém.